Shalom, shalom! Dia abençoado para você. Que chega aqui todas as manhãs no nosso cantinho do milagre, onde nós você deixa todos os seus pedidos, nós oramos juntos, você deixa aí nos comentários, nós oramos juntos e nós levamos também para a igreja para que intercessores possam estar orando por você. Um assunto que é sempre recorrente é o medo. O medo é um problema do homem. Nós lidamos com o medo. Coragem não é a ausência de medo, é você estar indo adiante mesmo com o medo, você superando o medo. E o que a palavra tem a nos dizer sobre o medo? Eu separei nesta manhã perguntando para Deus o que falar para vocês. O Senhor me mostrou um salmo de um grande homem que Deus disse: esse é um homem segundo o meu coração, Davi. Davi, quando você lembra de Davi, você lembra de coragem. Ele teve coragem de enfrentar grandes dificuldades. Diante de Golias, ele não olhou para Golias, ele olhou para Deus. Diante de filisteus, ele também não se importava, ele olhava para o que Deus podia fazer naquela circunstância. Foi justamente Davi que disse: as muralhas, quando elas aparecem, eu salto. Os exércitos, se me cercam, eu passo pelo meio de um esquadrão. É o que ele diz no Salmo 18. Mas desta vez eu quero ler com vocês o Salmo 34. E neste Salmo 34, Davi ele começa o Salmo adorando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo o Senhor. E era um momento de extrema dificuldade. Se você olhar o subtítulo desse Salmo, está escrito que Salmo é quando ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque com medo. Ele estava com medo, por isso que ele se fingiu de louco. Mas de repente ele viu que o melhor é você entregar o seu medo para Deus. Às vezes quando você recebe um diagnóstico, é claro que você fica com medo. Ou quando chegam as contas e você não tem dinheiro para pagar, também bate o medo. Toda situação acima da sua capacidade de solucionar, o medo, a insegurança bate forte no nosso coração. E o que Davi fala para Deus nessa situação de extremo medo? Ele diz aqui no versículo 4 do Salmo 34: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para mim ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Até aqui, nós vemos o que Davi fez com o medo. Ele lançou diante de Deus: Deus, eu estou com medo aqui, Abimeleque vai me destruir, eu estou vulnerável. Ele tentou fazer algo com as suas próprias forças, se fingiu de louco, mas ele viu que aquilo que nós tentamos fazer com as nossas próprias forças, nós não vamos muito longe. Mas quando nós entregamos o nosso problema para Deus, esses problemas que o dinheiro não resolve, pessoas não conseguem te ajudar, problemas acima da capacidade humana de resolver, entregue como Davi. E Davi diz: o Senhor me acolheu. A primeira coisa que ele falou: o Senhor me acolheu. Agora, neste momento que você está fazendo devocional, o Senhor está te acolhendo. O que vem na tua mente com acolhimento? Naira, eu tenho uma imagem, Deus passando a mão na minha cabeça e dizendo: filha, eu estou aqui. Sim, você está na minha presença, eu estou disponível para você, todo o meu tempo é para você, toda a minha atenção é para você. Isso é acolhimento. Eu me sinto acolhida quando eu vejo que a pessoa abre um espaço para mim, porque eu sou importante para ela. É isso que Deus fez com Davi, o acolheu. Fala, Davi, eu estou aqui. Depois, Davi, ele diz em seguida: e ele me livrou de todos os meus temores. Como que Deus te livra dos medos? Primeiro, este medo tem que ser eliminado na mente. Você não pode focar no problema. Deus te deu um presente. Sabe qual é o presente? Ele te deu uma inteligência multifocal. O que é inteligência multifocal? Eu ver a mesma situação de vários ângulos. Se eu olhar um muro
eu vou ter, se eu ficar muito perto do muro, eu vou olhar que ele é intransponível e eu vou encarar como uma grande impossibilidade. Mas se eu me afastar um pouquinho do muro e me afastar um pouquinho mais, eu vou ver que tudo bem, esse muro é alto, mas dá para escalar. Ou esse muro ele é grande, mas eu tenho um Deus que já derrubou as muralhas de Jericó e ele pode derrubar esses muros de impedimento. Então eu estou olhando o muro agora pelo ângulo da palavra de Deus. Para Deus não existe muro alto demais ou difícil demais. Eu estou olhando como Deus pode me dar uma habilidade para eu escalar o muro. Você está vendo? Isso é uma inteligência multifocal. É você ver, não focar só no problema, mas em possibilidades, em oportunidades que Deus vai dar dentro dessa mesma situação. Foi isso que Deus começou a libertar Davi através na sua mente. Livrou-me de todos os meus temores. Espera aí, Davi, se eu te livrei de Golias, de Filisteus, você acha que eu não vou te livrar da fúria de Abimeleque? Claro que eu vou te livrar. Se eu te curei, eu não posso curar de novo? Você é estéril, se eu abri o útero, abri a madre das matriarcas, eu não posso fazer isso com você agora, no século 21? Então, isso é ver o mesmo problema de vários ângulos. E ele diz, o Senhor me livrou de todos os meus temores. E quando que o Senhor livrou? Quando ele orou. Está escrito, você já leu comigo, no versículo 6, clamou este aflito e o Senhor me ouviu e livrou-me de todas as suas angústias. Você viu? Ele falou, a grande libertação aconteceu no momento que eu estava orando. Davi está contando o segredo dele. Ele não era um guerreiro corajoso, porque essa coragem era mérito dele. Essa coragem nascia nos seus momentos de oração. Ela começava a fluir na vida dele por causa dos seus momentos de oração. Ele saía dos seus momentos de oração cheio de fé, cheio de esperança, com estratégias de Deus para aquele dia. Por isso que o Senhor Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Peça a Deus na oração que Ele te dê estratégias para o problema do dia de hoje. O dia de amanhã Ele vai te dar outras estratégias. Peça ao Senhor a presença dEle em cada minuto do dia de hoje. Não fique com medo do que você vai ter que enfrentar amanhã. Foca no hoje. Hoje, Senhor, eu preciso do que o Senhor deu para Daniel. Está escrito em Daniel capítulo 5 que Deus deu para ele uma inteligência para resolver problemas difíceis. E você vê que Daniel, em todas as situações difíceis, ele tinha uma solução, porque era algo que ele pediu para Deus e Deus dava para ele. Solução para problemas, capacidade de ter solução para problemas difíceis. Esse é o Deus que você serve. Mas Davi, ele falou mais. Ele falou, por que ele não tinha mais medo? Não é porque ele não tinha problema. Ele começou a enxergar porque o medo cega a gente. O que o medo roubou a visão dele. E olha o que ele diz. O anjo, no versículo 7 do Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que Davi começou no seu momento de oração, quando ele confessou, Deus, eu estou com medo de Abimeleque e da situação que eu estou vivendo. Eu estou esgotado emocionalmente, eu estou fraco espiritualmente. E o Senhor começou a abrir a visão de Davi para ele ver o que Deus está te mostrando agora. Peraí, olha, você não tem só a minha atenção. Eu coloco o meu exército para estar ao teu redor. Quantas pessoas têm experiência quando Deus abre os olhos e vê anjos protegendo em momentos de perigo. Então, os anjos do Senhor, o anjo do Senhor, ele está ao seu redor. Você é cercado pela presença de Deus e por anjos. E por isso que Davi começou a ver que o poder que o estava assolando a sua mente e as suas emoções com o medo era muito pequeno diante do poder que Deus disponibilizava em favor de Davi. Então ele entendeu que Deus mandou anjos para ajudá-lo. Ele entendeu que ele estava num momento crítico, de necessidade mesmo, de provisão. Mas ele experimentou o que está escrito aqui, que o Senhor é bom.
Feliz aquele que nele confia, porque nada vai faltar, porque o Senhor provê, porque o Senhor, seu nome é Jeová Jirê, o Deus provedor. Eu não sei qual é o nome do teu medo, mas medo de ficar sozinho, o medo do problema que você está enfrentando, o medo de não casar e aí você recai no medo de ficar sozinho, o medo do que vai acontecer com os teus filhos. Eu não sei qual é o medo que tem te torturado, mas agora é a hora de orarmos e você entregar esse medo ao Senhor e dizer: o Senhor me livrou de todo medo, porque Ele veio com a sua intervenção divina na minha vida, porque eu orei, o Senhor me ouviu e o Senhor respondeu a minha oração. Vamos agora, compartilhe essa oração, porque nós vamos orar. E coloque nos comentários o seu pedido, o seu medo, para que o Senhor possa estender as mãos e quebrar este cativeiro do medo e trazer o milagre para a sua vida. Senhor, Deus maravilhoso, quero dizer como Davi que clamamos, nós que estamos aflitos, ouve teus filhos que estão aflitos e livra de toda angústia, Senhor. Nós te buscamos nesta manhã, sabemos que estamos sendo acolhidos e o Senhor nos livra de todos os nossos temores. Quebre-se agora a cadeia do medo. A cadeia do medo seja quebrada na tua mente, nas tuas emoções, o medo da falta de provisão, o medo da enfermidade, o medo da destruição familiar, todos os medos sejam quebrados agora. E, Senhor, nós queremos te louvar, porque nada vai nos faltar. Nada vai faltar aos teus filhos, o socorro, o consolo, a libertação, a salvação, a cura. Nada faltará, porque o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus bondoso, misericordioso, fiel e justo. E nós te adoramos na beleza da tua santidade e te agradecemos na certeza de que o Senhor nos ouviu, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e não esqueça que às 18 horas nós temos outro vídeo que é o nosso momento com Deus. E quero te convidar, na área de membros, você tem muitos cursos para você, tanto da palavra de Deus como emoções à luz da Bíblia. Venha conhecer a área de membros. Deus te dê um dia de muita graça e muita glória, em nome de Jesus. Amém.